Você sabe o que está acontecendo na igreja? Outra pergunta importante: a igreja é uma instituição deixada por Deus? Apesar da reforma ter se levantado contra essa concepção do raciocínio que fala assim, que Deus deixou uma única instituição para ser sua representante, apesar disso, os protestantes, os evangélicos se levantaram contra essa afirmação, mas acabaram caindo no mesmo erro, porque criaram denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquia, processos de manutenção do sistema, de modo que, por conveniência, essa herança não morreu no catolicismo. Foi propagada através do Lutero, através de Calvino. Eles, na verdade, nunca tiveram a intenção de zerar o catolicismo. Não, zerar não. Eles não quiseram terminar com os dogmas. Eles não quiseram destruir os pilares do catolicismo. Eles quiseram reformar. As igrejas evangélicas e protestantes continuam profundamente católicas romanas. Por quê? Porque ainda carregam vários dogmas romanos, incluindo o dogma que diz que Deus deixou uma instituição para representá-lo na terra. E isso é bíblico? Não, isso é um dogma criado pela instituição romana. A verdadeira igreja de Cristo são as pessoas que o seguem. A verdadeira igreja não tem hora de culto. Na verdadeira igreja o culto nem é uma cerimônia. Ela cultua em todo o tempo, porque ela cultua com a vida, vivendo. Não é de parede, não é de teto. Ela é feita por mim e por você. É feita de gente. A igreja de Cristo sente a fome do faminto, sente a sede do sedento, sente o frio do desabrigado, sente a dor do doente, mostra o caminho da salvação, mas não tem os direitos da via, nem cobra o pedágio da ponte. A igreja de Cristo não tem nome, ela não tem placa, nem mesmo sede. Ela está em mim, ela está em você. Ela é formada por pessoas congregadas num corpo invisível, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os lugares do mundo. Assim, igrejas fundadas por homens, ou seja, a igreja é a instituição, com seus cargos, suas hierarquias, assim como a igreja empresa, aquela que visa números e lucro, ou a igreja clube, que está cheia de sócios, todas elas fogem do padrão do Novo Testamento e não tem que ser autorização para existir. Elas não existem oficialmente para Deus, não. Deus não deu autorização para que elas existissem. No corpo de Cristo todos somos iguais. Os apóstolos não fundaram um clero sacerdotal, nem se portavam como líderes religiosos, mas simplesmente como irmãos, como servos, pelos quais o Evangelho foi anunciado. Leia em 1 Coríntios 3, versículo 4. Não adianta nada a reforma ter admitido que a morte de Jesus, nenhum sacerdote mais tem o direito de representar Deus na terra. Eles admitiram isso. Os reformados, né? Os evangélicos, os cristãos admitem, depois da morte de Cristo, nenhum sacerdote mais tem o direito de representar Deus na terra, correto? Mas usam um versículo, né, que diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. 1 Timóteo 2, 5, 6. Mas continuam a religiosidade com padre protestante. Começaram com padre protestante, continuaram a religiosidade. O que adianta eles terem admitido que nenhum sacerdote mais tem o direito de representar Deus e continuarem com a religiosidade com o padre protestante? Não adianta nada a reforma ter admitido Jesus como caminho e derrubar o clero católico, mas criar outro clero, se fazer caminho para a salvação, anulando o sacrifício de Cristo.
Não adianta nada a reforma dizer que temos as palavras do Mestre nos Evangelhos e que Maria e santos e os anjos mediadores, instituições, facções, grupos, homens, doutrinas são dispensáveis, todos dispensáveis. Mas mantém um sistema institucional para mediar o homem a Deus. Nós devemos ser a igreja viva, cada um de nós devemos encarnar as palavras de Jesus Cristo no dia a dia, atender os necessitados, servir ao próximo, anunciar o evangelho, ter comunhão com os pobres e necessitados. Não é pagar para alguém fazer isso no seu lugar, não. Quem é igreja em qualquer lugar, não precisa de patrulhamento. O sacerdócio é de todos os santos. E o mesmo não é cargo, nem é trabalho, mas é um privilégio. Pregar o evangelho vivendo no dia a dia é tarefa para todos. Usufruir da comunhão é para todos. Essa consciência foi sendo perdida a cada geração. Todos que tentam retornar à simplicidade da mensagem profundamente ousada do Mestre são taxados como hereges. A Igreja de Cristo está organizada ou está espalhada? Quando Jesus Cristo viveu sobre a terra, todos acreditavam que os líderes religiosos e os sacerdotes da lei eram um povo deixado por Deus, o grupo dos verdadeiros adoradores deixados por Deus. Pensavam também que as religiões judaicas eram levantadas pelo próprio Deus. Pensavam que essas portavam a verdade absoluta das Escrituras. Mas o que foi que Cristo disse, hein? O que foi que Ele disse para essas pessoas que pensavam assim? Jesus Cristo não se deu bem com esse pessoal, não. Quando ele desentendia com alguém, era exclusivamente contra o processo religioso e institucional. Jesus Cristo chamou eles de raça de víboras, de ladrões, de covil de cobras, de hipócritas, de sepulcros caiados, que são bonitos por fora e podres por dentro. Todos ficaram perplexos, de queixos caídos, porque Jesus Cristo se referiu a eles assim, já que as pessoas estavam acostumadas a defender os seus líderes, a sua religião, como se fossem representantes de Deus na terra, mas Cristo insistiu, denunciando o estelionato como ninguém antes tinha feito. Poucos percebem, mas assim como foi Cristo, o próprio João Batista e a grande maioria dos profetas estavam todos afastados do sistema religioso. Todos eles. Cristo e todos os profetas. Eles não eram escribas, eles não eram fariseus, eles não eram saduceus, eles não compactuavam com essas práticas. Todos eles estavam definitivamente longe do sistema religioso. O povo não enxerga isso. O povo de Deus verdadeiro, então, não fazia parte de nenhuma instituição. Mas o povo intrigado, como sempre, questionava Cristo. Sempre perguntando a Cristo. E se o grupo dos religiosos não são o povo levantado por Deus, então quem são? Jesus então respondia, o povo de Deus são os humildes, os bons, os misericordiosos, os justos, até mesmo as crianças, independentemente de serem fariseus ou publicanos. A parábola do bom samaritano é um bom exemplo. Jesus Cristo considerou um servo de Deus afastado do sistema, e isso foi um grande choque. Foi um soco no estômago do povo religioso. Cristo não fazia acepção de pessoas. Seu povo estava espalhado. Judeus, publicanos, ladrões e prostitutas. Mas Cristo atacava muito e contundentemente o estelionato da instituição religiosa, que se propunha a ser mediadora entre Deus e o homem, e jamais abaixou a cabeça diante dessas pessoas da instituição. O interessante é que não víamos Jesus atacar homossexuais, drogados, viciados, até mesmo as prostitutas. Ele só se desentendia com o processo religioso.
intrigados em saber que eles estavam aplaudindo e crendo naquilo que Jesus Cristo disse que para não crer, chamando de mestre aqueles a quem Jesus havia chamava de mercenário, chamavam de guia aqueles a quem Jesus disse que era guia cego, guiando outro cego ao precipício. Segundo a porta da religião, no caminho largo, o caminho que todo mundo vai. Então, perplexos ao saber que tudo aquilo não passava de ilusão e que os líderes religiosos e suas tradições religiosas nunca foram o caminho, perguntaram então para Cristo, então qual que é o caminho? Aí foi quando ele disse, eu sou o caminho. Infelizmente, os católicos romanos e muitos protestantes não aceitam Cristo como caminho, mas sim a instituição, porque seguem a instituição cegamente, seguem seus dogmas, suas doutrinas, suas regras, carregam o nome delas, obedecem a elas, pagam a elas e pensam que é dentro delas que conseguirão salvação. Ou seja, colocam a instituição acima de Cristo. Na prática, a instituição é secretária do Altíssimo. Estar em Cristo é estar na instituição. Viver para Cristo é viver para a instituição. Andar com Cristo é andar com a instituição. Obedecer a Cristo é obedecer à instituição. Pregar o Evangelho é pregar os folhetinhos e os estudos da instituição. Buscar a Deus é, na verdade, buscar a instituição, amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar a instituição acima de todas as coisas e por aí vai. Enfim, para eles a instituição é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dela, da igreja, fulana de tal. Dessa forma, a instituição tira a honra do Filho de Deus, assume o papel de ídolo, algo que nos salva, produção humana, indo após um falso Deus, um ídolo que não pode salvar. Na teoria jamais vão admitir, mas na prática é isso que acontece, o ídolo e instituição. Quantas vezes os evangélicos acusam católicos de idolatria, quando na verdade também são idólatras. Idolatram pastores, idolatram cantores, idolatram a própria igreja fulana de tal, chegando a dar títulos às mesmas do tipo a igreja verdadeira. A instituição religiosa é uma produção humana e nada humano traz salvação. Aquele que busca a instituição para se salvar, vinculando a salvação de alguém a ela, está tirando a honra de Cristo como Salvador, transferindo para algo que não é Ele, está negando a Cristo como Salvador, dando glória para a instituição. Quem tira a honra de Cristo como Salvador, transfere para a instituição, está indo após um falso Salvador, está cometendo o pecado da idolatria, está dando honra a ídolo feito por homens que não salva, por consequência está negando a Cristo como Salvador. Quem nega Cristo como Salvador é anticristo. Por isso os discípulos não fundaram instituições. Isso tem que ficar claro. Os apóstolos não fundaram instituições. Eles se reuniam nas casas, porque instituições, corporações, empresas, denominações causam divisões. Nenhuma delas tem autorização de Deus para existir. Nenhuma delas. Muito menos para representá-lo. Porque há um só corpo, Efésios 4:4, um só rebanho, um só pastor, João 10:16, para todos os cristãos do mundo, João 11:52. Se os discípulos tivessem fundado alguma instituição, então seria a Igreja Católica, ela estaria certa. Deveríamos seguir a instituição fundada por eles e não por um qualquer Zé Ninguém da Reforma, como eles dizem. Mas onde está a instituição dos apóstolos? Uma coisa é certa, a protestante não é, porque essa é recente, fundada por Lutero, reformada na Suíça por Calvino há 3 séculos atrás. Ou a instituição de Deus seria a católica, porque é a única que existe desde o século I, tem 2000 anos, mas não existe. A verdade é dolorida, é nua e crua, não existe.
Não existe por quê? Porque eles não fundaram um sistema institucional. A terceira geração que o fez, se tivessem fundado uma instituição, logicamente ela estaria aí até hoje, firme, forte, desde o século I, com 2000 anos, mas o que hoje aí está não foi fundado por eles. É triste a realidade, é difícil de aceitar por muitos, mas é a realidade. Numa coisa, os católicos são coerentes em acreditar, porque eles acreditam que seguem a única igreja fundada pelos apóstolos, e não por qualquer um da reforma, como eles dizem. Mas, infelizmente, eles estão errados, porque acreditam que a instituição fundada pelos apóstolos, e a grande maioria não sabe, que a instituição que aí hoje está é fundada pelo imperador Constantino. O que aí hoje está não tem nada a ver com a igreja que Cristo fundou e formou antes do imperador Constantino. Não tem nada a ver. O evangelho inicial é o evangelho a partir do concílio de Nicéia é outro, foi reinventado, remodelado. É preciso estudar a história para entender. Todas as instituições são fundadas, baseadas em profecias. Muitas instituições evangélicas são fundadas assim. Como nos lembra o irmão Pedro, as profecias não são de particular interpretação. Os que mais particularizam profecias para si são os irmãos adventistas. Tenho muitos amigos adventistas, meu abraço a eles, sincero. Mas para eles toda a profecia da Escritura se refere a eles, chega a ser cômico, porque já foi fundada baseada na profecia. Assim, eu só citei uma, mas tem várias fundadas assim. Para eles, toda a profecia da Escritura se refere a eles. Fundam instituições baseadas em profecias bíblicas, usando Apocalipse, Daniel, e o que é proibido pelo Evangelho, fundar instituições baseadas em particular interpretação de profecias. O dogma de que Deus tem que ter deixado uma instituição portadora da chave do reino é católico romano, é farisaico. Deus é livre, ele se relaciona com quem ele quiser, aonde ele quiser, da forma que quiser. Mateus 11, 27. Ele distribui os dons a quem ele bem entender, ainda que eu não faça parte de grupo algum. Marcos 9, 38, 40. Ele não é propriedade de uma doutrina, de uma empresa, uma facção, uma instituição criada por homem. Leia Mateus 18, 20. Tampouco liga para a exterioridade, vestimenta, proibição quanto à comida, bebida, crendices. Leia João 7, 24. Marcos 11, 18 e 19. Colossenses 2, 21 a 23. Deus nunca fundou instituições, mas ele enviava pessoas portando a verdade. Essas pessoas se agrupavam ou não. Veja os profetas, a maioria essênios. Seguindo o padrão de Deus, a sua igreja está espalhada no mundo todo, para que um grupo só não se glorifique sozinho. Porque se ele estivesse dentro de uma igreja só, aquele grupo seria gloriado. Isso não existe. É para a instituição não se gloriar. Para que não exista idolatria a determinada instituição. Deus é sábio. Seguindo o padrão das Escrituras, nenhum grupo é portador da verdade absoluta. As igrejas do século I, que Paulo exaustivamente as corrigia, é uma prova disso. Os seguidores de Cristo, a igreja, nunca foi exemplo para ninguém, desde o início. Leiam as cartas de Paulo para ver as exortações. O próprio apóstolo Paulo profetizou que logo após sua morte, no século I, os cristãos se desviariam da fé, passariam a viver conceitos pobres, doutrinas de homens, falando coisas deturpadas para atrair assim os discípulos. Leia lá em Atos 20, 29, 30. O resultado foi que muitos cristãos se desviaram mesmo da fé. Foram desviados para histórias falsas.
Leia em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Jesus predisse que o seu povo seria massacrado por esses apostatas da fé, que dominaram a força do reino dos céus, derramando muito sangue. Leia lá Mateus 24, do 3 ao 35. No século I, os apóstatas criaram vários concílios de tempos em tempos, foram reformulando a doutrina de Cristo, foram além do que os apóstolos de Cristo ensinaram, não cansavam de inventar preceitos novos, porque para eles Cristo tinha sido imperfeito, ele esqueceu de ensinar alguma coisa quando veio na Terra. Então, assim foram criando tantas divisões. Leia lá em Judas 1, 17 ao 19. A Reforma Protestante é a continuidade. Foi fundada por padres católicos, apenas uma divisão do catolicismo, jamais propuseram zerar o catolicismo, então somente a reformar um sistema institucional que estava falido. Cristo não vinculou a salvação de ninguém à frequência de grupos institucionais. Leia lá em João 3, do 16 ao 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não foi para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Passagens bíblicas. Estou inventando? É todo ou é um grupo? Deus amou os católicos romanos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em vão? Para que todo aquele que for católico romano continue na prática do santuário terrestre, do culto divino e a prática sacerdotal, estando debaixo da autoridade de outro homem, pereçam e nem tenham a vida eterna. Porque é isso então. Porque estão indo tudo contra o que Cristo ensinou, o que o Cristo falou, o que ele veio fazer. Porque Cristo não deixou nenhuma instituição para representar Deus, para representar os seus desígnios, então. Cristo disse aos fariseus que eles sofriam de um mau humor crônico. Ele disse, vieram os profetas, vocês não gostaram. Veio João Batista, vocês não gostaram. Aí veio o Filho do Homem e não gostaram também. O que Cristo fez? Esperou a boa vontade do Sinédrio? Sabemos que não. A mensagem de Deus nunca foi objeto de ajuda por parte de nenhuma instituição religiosa. Instituições religiosas promovem divisões, o que é proibido pelo Evangelho. Leia lá em Romanos 16, 17. Não deve haver divisões. Leia 1 Coríntios 1 e 10. Deve haver um só corpo. Leia em Efésios 4, 4. Um só rebanho, um só pastor. Leia em João 10, 16. Para todos os cristãos do mundo. João 11, 52. Divisões vêm do maligno, é anti-evangelho. O que deve haver são pessoas congregadas num só corpo que é invisível, onde Cristo é a cabeça, as Escrituras é o limite, o Espírito Santo é o guia, espalhado em todos os lugares. Cristo chamou a igreja de pessoas, as pessoas que o seguiam. Era a igreja dele. Igreja não é templo, pedra, tijolo. Igreja é formada por pessoas. Pode ser igreja, um grupo, igreja. Um grupo é uma comunhão humana para compartilhar lições espirituais, para aconselhamento mútuo, para ajudar uns aos outros, socorrer uns aos outros, consolação, carinho, fé, afeto, solidariedade, pertencem à troca, o amor fraterno, ali a amizade simples. Os apóstolos faziam isso, eles se reuniam nas casas. Estando 2 ou mais reunidos no nome de Cristo, está feita a igreja de Cristo. Assim, se 2 ou 3 amigos se encontrarem para falar sobre as lições espirituais ou para servirem alguém, ali está a igreja. Isto é igreja, isto é congregar-se, reunir-se pelo Evangelho. Não uma comunhão com instituições fundadas por homens. Reafirmando, de acordo com Cristo, onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali está seu povo, onde o céu é o teto do seu templo, não tem paredes, cultua-se a Deus com a sua vida em todo o tempo. A comunhão é com todas as pessoas do mundo no dia a dia. O nosso guia é espiritual, o Espírito Santo de Deus, que vive no nosso interior. E o caminho? O caminho. Sabemos que é um só. É uma pessoa.
É uma pessoa o caminho, não é um grupo. E nós sabemos quem é Jesus Cristo, o único Filho de Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Cristo Jesus.